Olá, pessoal. Meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. O objetivo desse canal e das lives que eu estou fazendo é inspirar as pessoas a se aproximarem de Deus, crescerem em fé, desenvolverem um relacionamento mais maduro com Deus, aprender mais sobre Ele, se fortalecer nele, conhecê-lo melhor e crescer espiritualmente como um filho de Deus. Eu comecei essas lives falando sobre como lidar com preocupações, depois foi maturidade espiritual, lições da vida do rei Salomão, força espiritual, escolhas, o que fazer quando Deus não responde a oração, a última foi a arte de engolir sapos. Tudo isso para ajudar as pessoas a crescerem como cristãos, amadurecer no relacionamento com Deus. Eu não estou querendo ajudar ninguém a ser santo, mas sim a se aproximar mais de Deus. E assim Deus vai poder te usar mais, porque Ele precisa usar você, precisa de você. E ser santo normalmente não ajuda muito. A palavra hebraica que é traduzida como santo, acho que é Kodesh que fala, e todas as palavras dessa mesma família linguística sugerem uma separação, uma santidade, pureza. O que quer dizer, quando nós falamos que Deus é santo, é que ele é separado, distinto, totalmente outro em relação ao resto. Deus é perfeito, o que também distingue ele completamente do homem que não é. E qualquer santidade que nós possamos ter é só uma sombra da santidade dele, que é infinitamente superior a nós. A diferença é que quando nós podemos fazer atos de santidade, quando fazemos coisas boas, somos humanos fazendo coisas boas. Deus, ele é por natureza bom, ele é por natureza santo. Em Marcos 10, 18, quando o jovem rico chamou Jesus de bom, Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, só Deus é que é bom. Apesar de Jesus ser Deus, ele estava no corpo de homem, e ele sabia muito bem que o homem, por natureza, não é bom, por isso que ele falou isso. Só Deus é santo, e a santidade dele é infinita, e o amor dele é o amor no mais alto grau. A sabedoria, conhecimento, poder e todas as qualidades dele são absolutamente superiores. Nada pode comparar a Deus. E por causa da santidade e da perfeição de Deus, ele não suporta o pecado, o erro, o engano. Isso ficou bem claro em toda a história do Antigo Testamento. Mas por causa do amor imenso que ele tem pela sua criação, pelo homem, ele criou um plano de redenção que custou o sacrifício do seu filho, Jesus, para poder reconciliar a criação dele, sem que o homem precisasse atender os requisitos da perfeição divina, que era o que estava escrito na lei de Moisés. Só Deus podia ser perfeito como a lei exigia. Jesus explicou isso muito bem. Então nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus, ficamos limpos e justificados, tudo ok. Isso está em Gálatas 2,16. Mas Deus nos limpou e nos santificou, não para ficarmos guardados, limpinhos para a eternidade, mas Ele fez isso para nos usar novamente. Ele nos limpou para nos usar. Uma vez eu li uma publicação chamada Pratos Sujos, que ilustra bem essa realidade. Quando era jovem, era mais comum aqueles pratos antigos, bonitinhos, pendurados assim na parede, todo enfeitados com umas pinturas lindas. Eles eram pratos feitos para ficarem pendurados na parede. Você não podia colocar eles na mesa e usar para comer. E isso é o que acontece com muitos cristãos, que querem ser limpos, puros, sem nenhuma sujeira, para parecer imaculados. Eles são cristãos decorativos. Eles não têm uma utilidade para Deus. Ele não pode usá-los, porque eles não querem se sujar. Eles não querem ter contato com as coisas do mundo, com o pecado, não querem se misturar com as pessoas do mundo, se envolver com pecadores, com os que não são tão bons quanto eles. O cristão que pensa assim passa a sua vida toda se purificando, se santificando, querendo ser uma alma brilhante, limpa, reluzente, para ele se apresentar puro para Deus.
Mas quando chegar lá, na presença de Deus, ele vai se dar conta que a única coisa que ele vai ter para apresentar foi o que ele fez por si mesmo, nada para os outros. Ele vai ver vários outros santos, pecadores, sujos, pessoas que passaram a vida inteira tentando ajudar outras pessoas, homens e mulheres de Deus que cometeram muitos erros, mas usaram suas vidas para ajudar outros. Foram quebrados pelas dificuldades, ficaram sujos, com má fama, desgastados pelo uso, mas se apresentaram perante Deus, levando outros com eles. Porque essa que é a razão do cristão ser salvo e libertado do pecado e da morte. Jesus nos libertou para nos usar. Uma vez eu li uma história fictícia muito legal. Já coloquei isso num vídeo meu, não lembro qual. É sobre quando Jesus voltou para o céu depois da sua ressurreição. Os anjos foram lá recebê-lo, todo mundo excitado, perguntando como tinha sido e tudo o que tinha acontecido na vida dele, porque ele tinha se sacrificado por toda a humanidade e o mundo espiritual estava todo super animado com o que ia acontecer em seguida. Aí um dos anjos foi lá e perguntou: e agora, Senhor, como é que vai ser? O que vai acontecer? E Jesus respondeu: agora os meus discípulos vão sair por todo o mundo espalhando a notícia do que eu fiz pelos homens e vão ajudar as pessoas a aceitarem o meu sacrifício para se libertarem da prisão, do inferno e da morte. Todos acharam aquilo super legal, mas esse anjo chegou e perguntou: mas e se os discípulos não fizerem isso, Senhor? E se eles não forem pelo mundo falando? Qual que é o plano B? Jesus chegou para ele, olhou bem e falou assim: não tem plano B. E é isso o que Deus espera dos cristãos. Jesus disse aos seus discípulos antes de subir ao céu em Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi para isso que ele nos libertou, não para ser santo, limpinho, bonito, mas para colocar a mão na massa. Ainda que não sejamos limpinhos espiritualmente, pelo menos nós somos úteis para Deus. Ser santo não vai te servir para nada se você não conseguir levar outras pessoas para o céu com você. Vale lembrar aquele conselho do rei Salomão em Eclesiastes 7,16: não seja demasiadamente santo, nem demasiadamente sábio, porque você ia querer se destruir. Ser santo demais ou se achar santo demais só te deixa mais alto ou justo. Você vai se considerar melhor do que os outros, julgar todo mundo sem piedade e não vai conseguir alcançar ninguém. Infelizmente, é isso que muitas igrejas e cristãos hoje em dia fazem. E eles são responsáveis por afastarem muitas pessoas de Deus, seja pela atitude santa demais, ou por condenarem os não cristãos, ou por quererem manter as pessoas presas à lei de Moisés e aos rituais e sacrifícios. Jesus já se sacrificou por você. E a única coisa que ele pede é que você espalhe a notícia. Eu aprendi que a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Na verdade, significa notícias boas demais. E se você já tem Jesus como seu Salvador, a melhor coisa que você pode fazer com ele e para ele é dar essa mensagem, esse presente para os que não têm. As pessoas hoje em dia, assim, isso é uma opinião minha, tá? As pessoas hoje em dia, elas estão perdidas demais, fundadas num monte de doutrinas estranhas, ensinamentos malucos de evolução espiritual sem Deus, fórmulas de autoaperfeiçoamento, autocrescimento, autorrealização, autoendeusamento. Elas querem tudo de bom que vem de Deus, mas sem ele. Porque acham que o Deus da Bíblia é uma lenda de um velho barbudo cruel que quer mandar todo mundo para o inferno, destruir o mundo porque não gosta de ninguém. E a culpa dessa imagem é, em grande parte, das igrejas e dos cristãos. Não de todos, claro, mas é a nossa responsabilidade.
Foi por isso que Jesus não escolheu os santos religiosos da sua época como discípulos, porque eles julgavam os outros com dureza. Eles não tinham misericórdia, não praticavam perdão. Eles se achavam melhores do que todo mundo, inclusive melhores que Jesus, por isso acabaram crucificando ele. É claro, cada um de nós cristãos tem sempre que tentar fazer o que é certo, se comportar da maneira correta, tentar fazer o melhor, mas temos que lembrar da nossa natureza. Nós somos humanos, falhamos, cometemos pecados. Mas esse não é o grande problema, porque Jesus já se sacrificou pelos nossos pecados. O que interessa é levar a notícia a todos sem discriminação. E para divulgar o evangelho, você tem que se meter no mundo, se misturar com as pessoas, se envolver com elas sem preconceito. Se você for santo demais, você não vai sentar numa mesa de bar, ficar tomando cerveja com os amigos, falar da sua fé. Você não vai falar de Jesus para as pessoas que são diferentes demais de você, aqueles com quem você não se identifica. Existe uma enorme diferença entre os cristãos hoje em dia. Uns querem ficar perto de Deus, são bem humildes, não se acham santos, mas também não querem nenhum compromisso com Deus, nem pensar em falar de Jesus para os outros. Eles acham isso vergonhoso, coisa de crente. E tem aqueles que querem pregar a todo custo, mas antes tem que se limpar, se purificar, estudar teologia, hebraico, profecia, mostrar para todo mundo como eles são melhores e mais santos do que os outros pobres, pecadores do mundo. Uns não querem ser incomodados por Deus, não me usa porque eu não quero, e outros querem ser usados, mas acabam afastando as pessoas de Deus porque se acham bons demais, santos demais. Mas o que é mais importante? Não ser incomodado, não passar vergonha, ou ficar tentando ser limpinho e santo, ou salvar da morte o maior número de pessoas possível para Jesus. Essas duas posturas são totalmente inúteis. Para quem tem vergonha de se posicionar perante as pessoas, por Deus, por Jesus, é bom lembrar o que ele falou em Lucas 9:26. Qualquer que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu vou me envergonhar dele perante Deus. E para quem se acha santo demais, é só ler o capítulo de Mateus 23 inteiro. Quando Jesus vai lá e dá duro nos escribas e fariseus da sua época que se achavam santos. Então, quem você quer ser? Um cristão imaculado e inútil para Deus ou um pecador de 1001 utilidades? É só dar uma olhada nos grandes homens da Bíblia e você vai ver que a maioria, se não todos, eram homens que cometiam grandes erros, pisavam na bola, mas sempre tentavam fazer o que é certo e sempre defendiam sua fé. Então, qual é a conclusão? Não procura ser santo, procura ser útil para Deus. Você vai agradá-lo muito mais sendo útil e vai conseguir realizar muito mais para ele do que sendo santo ou tentando ser santo, passar sua vida inteira tentando ser santo. Quando for sua hora de se apresentar perante Deus, você não vai chegar lá sozinho, de mão abanando, nem vai ficar falando de si mesmo, de sua vida, o que você fez para conseguir chegar mais perto de Deus. Você vai chegar lá levando um monte de gente para ele e falar, olha, eu trouxe esse povo aqui comigo. Tem um versículo muito legal que diz que há alegria no céu por cada pessoa que se converte, cada um que recebe Jesus como Salvador. Está em Lucas 15:10. Se os anjos no céu fazem festa por cada pessoa que é convertida, que é salva, é porque é uma coisa boa, né? Então, para encerrar, tem mais 2 versículos que eu queria falar sobre o assunto, que é Provérbios 11:30. O fruto do justo é a árvore da vida e o que ganha almas é sábio. E Daniel, no final do livro dele, no capítulo 12, fala que os que há muito ensinam a justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. E é isso que a gente tem que tentar fazer como verdadeiros cristãos. Ensinar sobre Jesus e sobre o que ele fez pelo homem. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.